coluna engraçada, até meio de piada, sobre as 3 histórias que o Lula já contou sobre a mesma caneta. Eu lembro disso. Porque eu presenciei as 3 histórias, eu cobri as 3 vezes. A caneta é a mesma, tá? A primeira posse em 2003, ele contou uma história da caneta, que pra mim é insuperável, é a melhor. Qual que é? Cara, a caneta da posse de 2003, ele disse que ele recebeu do Luiz Eduardo Greenhalgh, que é a caneta que foi encontrada no corpo do Santo Dias, que é aquele metalúrgico que em greves foi baleado, e que a Ana, mulher do Santo Dias, pegou a caneta, deu para o Greenhalgh, e o Greenhalgh deu para o Lula, acho que em outubro de 2002, uma romaria que eles fizeram para dar presente para o Lula, os petistas. O Greenhalgh deu para o Lula para assinar a posse dele. Isso ele já eleito. Tá. E essa foi a história que ele contou para o Ramos Tebet, presidente do Senado, e para a imprensa inteira em 2003, na posse que eu cobri. Que essa, cara, história é maravilhosa. 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 Tem uma coisa que eu gosto do Lula, que ele sabe sambar na cabeça de otário, né? Sabe sambar na cabeça de otário. Cara, eu acho que ele se olha no espelho e fala, mano, não é possível. Os caras compraram isso. Sabe. Porque ele falou, e ninguém questionou, cara. Ninguém questionou. Bom, Ramos Tebet morreu em 2010. Pai da ministra Simone. Quando ele morreu, ela era prefeita de Três Lagoas, a cidade dela. O enterro dele foi lá e o Lula foi ao enterro. No velório, o Lula contou outra história da caneta. Falando. Da mesma caneta. Qual que é a história que ele contou? Que quando ele foi tomar posse, tinham dado para ele uma Montblanc super bonita e que ele perdeu a Montblanc e que ele não achou a Montblanc e que por isso ele assinou a posse com a caneta que o Ramos Tebet deu para ele. Agora, na nova posse, a mesma caneta. Qual a história que o Lula conta? Que um eleitor no Piauí deu uma caneta para ele em 1989. Tá. E disse para ele, um dia você vai ser presidente, eu quero que você assine com esta caneta. Boa história. Muito boa história também. E que ele tinha perdido esta caneta, que era da posse de 2003. Ele mudou a história da caneta. Na cara dura. Que ele falou, e essa caneta, que era para eu ter assinado a posse de 2003, eu tinha perdido. Então eu assinei com a do Ramos Tebet. Nossa. Mas agora eu encontrei. E vou finalmente assinar a posse com ela. E assim, é fantástico. Porque o ciclo se fecha, né? E 3 histórias sobre a mesma caneta, todo mundo engolindo, indo atrás do homem para saber se ele deu uma caneta ou não. O homem pode ter dado a caneta. Que caneta que de 89 para cá ficou sem funcionar e funciona? O Lula mandou fazer reparo na caneta? O que eu fiz? Fui ligar para especialistas em caneta. Tem empresas em São Paulo que vivem só de consertar caneta. Eu gosto de caneta. Eu também. Então, vivem só de consertar caneta antiga e não sei o quê. Existe a possibilidade de uma caneta que foi perdida em 89 escrever agora? Não. Não existe essa possibilidade, sobretudo porque ela era roller, ela não é tinteiro. Sei. Então não existe essa possibilidade, ela não ia funcionar mais. E se ele mandou fazer um reparo na caneta? Aí pode ser, que ele mandou reparar a caneta voltou a funcionar. Aí veio a questão do modelo da caneta. Ela é uma Montblanc de uma série especial que custa R$7.000 e foi lançada em 2002. Epa. Então assim, além do cara ser um operário milionário no Piauí, ele era um viajante do tempo. Cara, que... Temos a prova de viagem do tempo e a galera perdendo tempo discutindo viagem do tempo. Aí, das histórias todas da caneta, cara, o que parece mais... Não, eu tô abalado com eu sempre quis ter prova sobre viagem no tempo. Agora nós temos. E assim, e não é uma coluna pra falar mal de Lula nenhum, pra não sei o quê, até porque eu adoro essas histórias de anedótico, políticos, né? Porque é anedótico, assim, e mostra um talento único que ele tem de sambar em cabeça de otário.